Inicialmente, eu quero pedir desculpas pela qualidade da minha voz. Eu estou fazendo um tratamento especial e até fui proibido pelos médicos de fazer qualquer palestra, pregar ou coisa semelhante, o que é muito difícil para um pastor que tem que falar o tempo todo. Mas a minha alegria de ver o rosto do meu querido amigo, pastor Efraim. A gente se conhece há tantos anos, mas tem um tempinho que a gente não se vê. Efraim, permita-me usar essa intimidade contigo. Eu continuo o mesmo Elianai, viu? O mesmo Elianai. Nada subiu à minha cabeça, nem tirou. Eu continuo com o mesmo ideal. E eu estou fazendo esse trabalho aqui com vocês pelo ideal de fazer com que a igreja possa ser abençoada com o ensino da palavra de Deus. E eu espero contribuir com as minhas limitações, mas trazendo um assunto de suma importância para os irmãos. Um prazer revê-lo, pastor Elianai. Um abraço. A gente sabe do carinho e o amor que o senhor tem pela obra, esses longos anos. Um prazer, um abraço, meu querido. Obrigado, querido. Eu prometi ao pastor André foi uma pessoa muito especial, que eu tive o prazer de conhecer, assim, principalmente através do telefone, né? Porque não me lembro se nós já tivemos algum encontro pessoal, mas é como se eu o conhecesse há muito tempo. Eu estou feliz por essa iniciativa da igreja, do campo de Itumbiara, e eu estou certo de que Deus certamente tem uma bênção para cada obreiro, para cada crente, para cada irmão. E o assunto que eu pretendo compartilhar com os irmãos, na minha visão, é da maior importância. Em primeiro lugar, porque somos pentecostais. Em segundo lugar, porque a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina ensinada nas nossas igrejas, mas parece estar faltando alguma coisa. Às vezes, na exposição da matéria que nós temos para apresentar sobre o Espírito Santo, nós ficamos muito na periferia do assunto. Hoje eu estou querendo adentrar nesta doutrina, falando de aspectos da doutrina do Espírito Santo. E nisto eu vou tratar de alguns aspectos importantes, alguns pontos vitais que o crente comum às vezes desconhece e confunde. E é isso que eu quero tentar explorar esse assunto e apresentar aos irmãos, o que faço com especial prazer. Tipicamente, ou melhor, é típico dos pregadores e ensinadores pentecostais sempre começar uma palavra bíblica com a Bíblia aberta. E, para tanto, eu quero começar convidando aos irmãos para o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, e nos versículos 2 a 6. Esse texto vai servir de base para a nossa palestra sobre os aspectos da doutrina do Espírito Santo. E nos diz assim a palavra de Deus. Quem tem sua Bíblia em mão pode acompanhar isto. Claro, eu vou falar de forma mais compassadamente para facilitar as anotações que irmãos queiram fazer. Então, é muito importante ter uma caneta em mãos, um caderno de anotações, para poderem, de fato, acompanhar esse estudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 2 até ao versículo 6. E o texto diz o seguinte: E disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então?
E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, impondo-lhes, melhor dizendo, 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esse é o texto que eu vou usar como base para entendermos. A título de introdução desse assunto, nós podemos dividir o conhecimento da doutrina do Espírito Santo em dois períodos distintos: o do Velho Testamento e o do Novo Testamento. O primeiro período é conhecido como pré-pentecostal, o período pré-pentecostal, antes do Pentecostes, visto que as atividades e manifestações do Espírito Santo eram, naquele período, esporádicas e aconteciam de tempos em tempos. O segundo período é a partir do dia de Pentecostes, em Jerusalém, quando as atividades do Espírito Santo passaram a acontecer de modo direto e contínuo. Outro sim, que nós precisamos conhecer. O conhecimento acerca do Espírito Santo no Velho Testamento era um conhecimento limitado, visto que as manifestações do Espírito Santo aconteciam em tempos distintos e em circunstâncias especiais. Várias vezes a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre alguém para trazer uma mensagem profética ou para operar algum sinal e prodígio, ou dar força para realizar alguma tarefa especial da parte de Deus. O que é que nós vemos aqui? Que o Espírito Santo vinha especialmente naquele período e depois de realizada a obra que a pessoa tinha a fazer, ele se retirava, pois o Espírito não habitava ainda nos servos de Deus naquele período. Ele vinha e voltava. Entretanto, no segundo período, com o advento do Pentecostes, iniciou-se uma nova era para o povo de Deus. Antes, o Espírito vinha e voltava. Agora, o Espírito veio para morar, para habitar nos crentes e enchê-los com o seu poder para a realização da obra de Deus. Portanto, objetivamente falando, o conhecimento da doutrina do Espírito Santo hoje é muito mais objetivo. É muito mais objetivo. No Velho Testamento, alguns tinham a ideia que o Espírito era um poder impessoal, cuja influência vinha de Deus, por causa do monoteísmo judaico, que tinha dificuldade para entender até mesmo a revelação da doutrina da Trindade. Porém, na era neotestamentária, do Novo Testamento, essa ideia foi aclarada pelo fato do Espírito manifestar-se de modo pessoal, de modo racional e também de modo invisível. E isto é maravilhoso. Para que entendamos de fato, e eu tenho que ser muito objetivo aqui nesse estudo, para não me deter em apenas um ponto, vamos aclarar o sentido ou significado da palavra Espírito na Bíblia. Por incrível que pareça, eu percebo muitos pregadores nos púlpitos das nossas igrejas, alguns que se
que dizem ter estudado, inclusive, teologia, que não conseguem contextualizar nem interpretar corretamente a palavra espírito naquilo que concerne ao sentido da palavra. Eles confundem essa palavra com pessoas e com anjos e com um homem. E é bom que se diga que há uma palavra no hebraico chamada ruach. Na verdade, ruach é uma palavra muito mais aramaica do que hebraica, que são as línguas básicas do Velho Testamento. E essa palavra ruach é um substantivo feminino que corresponde ao que significa vento, hálito, respiração. No Antigo Testamento, esta palavra, ruach, ocorre pelo menos 377 vezes e é traduzida como fôlego, vento ou espírito. Meus queridos irmãos que acompanham este estudo, primariamente a palavra espírito tem um sentido neutro, porque pode referir-se tanto aos homens como a Deus. Jesus falou, por exemplo, do vento invisível que se sente a sua presença, mas que não podemos tocá-lo nem vê-lo fisicamente. Naquela palavra que Jesus deu a Nicodemos em João, no capítulo 3, versículo 8. Portanto, ruach aparece, às vezes, na Bíblia, com o sentido de respiração, com o sentido de vida física, para se referir até mesmo aos seres animais irracionais. Está lá em Gênesis 2 e 7. E no capítulo 7, versículo 22 também, que você poderá ver depois. Por isso a palavra ruach aparece, às vezes, como força vivificante dos seres vivos. E esse significado aparece no livro de Números, no capítulo 16 e versículo 22. Muito bem. Esse é o sentido inicial da compreensão da palavra espírito. Tem um sentido neutro. Quem estuda essa doutrina precisa aprender a identificar a palavra no seu contexto, aquilo que vem antes, aquilo que vai depois. Porque o contexto vai dizer para vocês a que está se referindo. Ninguém pode pegar um versículo bíblico com a palavra espírito e simplesmente começar a atribuir ou a Deus, ou aos homens, ou aos anjos, e, na verdade, sem que tenha certeza a que está se referindo. Por isso, precisamos entender, por exemplo, essa palavra também em relação aos anjos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos sem corpos, mas são espíritos pessoais. O termo ruach ganha um sentido especial quando se refere aos anjos, porque esses seres celestiais que servem ao trono de Deus, eles foram criados por Deus para servirem aos interesses do Deus do universo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eles são espíritos, os anjos, criados sem a necessidade de corpos materiais. Mas veja uma coisa interessante. Enquanto que os homens, os seres humanos, são espíritos criados com corpos materiais. Vários textos bíblicos podem dar um sentido especial para o entendimento disto. Está lá em Mateus 8,16, Marcos 1,23, Lucas 20,36, no Salmo 148, versículo 5. São os vários textos que vêm confirmar isto que eu estou dizendo aqui. Porém, a palavra espírito em relação aos homens, o sentido do Velho Testamento
sentido ruach. Se refere, na verdade, essa palavra, à natureza suprema do homem, que o habilita a ter comunhão pessoal com seu Criador. Isto é fundamental. Em relação a Deus, tanto ruach quanto pneuma, na língua grega do Novo Testamento, pneuma, essa palavra passa a ter uma conotação especial. Por quê? Porque ela identifica Deus como o Espírito Criador e é identificado como o Espírito Eterno pelo autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9 e versículo 14. Vamos entender uma coisa, que a palavra Espírito não limita a Deus a um sentido figurado ou meramente a uma representação, mas é uma realidade. É uma realidade. Outra coisa interessante sobre a palavra Espírito é quando a encontramos, essa palavra, na forma minúscula na Bíblia Sagrada. Quando a palavra Espírito aparece na forma minúscula, nós precisamos estudar o seu contexto. Porque, às vezes, essa palavra Espírito, mesmo estando em letras minúsculas, pode vir, geralmente, precedida por um pronome pessoal que pode referir-se ao Espírito do homem ou ao Espírito Santo. O pronome pessoal vai indicar. O pronome pessoal não se diz para um animal, não se diz para vento, hálito, coisa semelhante. Não. Outras vezes, nós vamos encontrar essa palavra aparecendo de uma forma, eu diria, uma forma adjetiva. Isto é, que indica uma qualidade da pessoa do Espírito Santo, tais como a gente encontra, às vezes, em letra minúscula, Espírito de santidade, está lá em Romanos 1 e 4. Espírito de sabedoria, outras vezes, Espírito do Senhor, Espírito da graça. A palavra Espírito, ela vem aqui demonstrando um sentido qualitativo da pessoa do Espírito Santo, aquilo que ele realiza, aquilo que ele faz. Quantas vezes nós dizemos na igreja, nós damos muito o termo, damos um nome pessoal ao Espírito como Espírito Santo, perfeitamente, não há nada errado teologicamente. Mas quando o Espírito Santo está aqui, dizemos no culto, na verdade, quem faz uma referência como esta, ou faz uma declaração como esta, tem que lembrar aquilo que o Espírito Santo faz. Ele é santo porque ele tem o poder de santificar. Quando às vezes nós vemos o Espírito do Senhor, a palavra Senhor está indicando que aquele Espírito, ela ergue o sentido, ela levanta o sentido do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Até porque o Espírito Santo na igreja, ele glorifica o Senhor Jesus Cristo. É ele que indica Jesus como Senhor. Isto é muito importante. No Novo Testamento, nós temos também a palavra pneuma. No Velho temos a palavra ruach. Mas no Novo Testamento temos a palavra pneuma em relação ao Espírito Santo. E ele é identificado como o Espírito Eterno, como nós já citamos aqui. É bom que se diga isto. O Espírito Santo não é uma coisa, não é meramente uma força, não é meramente um poder, também não é a luz maior, não é exatamente isso. Não é nem tampouco uma energia cósmica.
nem é um fluido da divindade, mas ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Isso é fundamental a gente saber. Um segundo ponto que eu quero apresentar a vocês aqui nessa palestra é falar de uma palavra que não é muito normal a gente citar nos estudos bíblicos. Mas eu descobri isso aqui, me encantei com esta palavra, me encantei com a profundidade que essa palavra representa, que é a palavra aceidade. Aceidade de Deus, o Espírito Santo. Segundo o dicionário Roas, e Roas parece que é de sangue judeu, então ele tem uma visão, uma visão para definir a palavra com uma visão judaica também. Ele diz assim que a aceidade, que vem do campo filosófico, é uma qualidade fundamental de Deus que o distingue de todos os demais seres do universo. Agora, qual o significado real de aceidade? Quando eu falo do ser de Deus, quando eu falo do ser do Espírito Santo, a Trindade não é a constituição de três seres, mas um ser. E aqui diz que significa que ele possui em si mesmo a causa e o princípio de sua própria existência. Eu vou repetir esse significado. Eu sei que é profundo, mas é importante a gente parar para meditar sobre isso. Ele possui em si mesmo a causa e o princípio de sua própria existência. Por isso, ele é um ser incriado, que não foi criado por ninguém. Além de ser absolutamente autônomo. Autônomo. Não tem nada igual a ele. Nada igual a ele. Ele é também livre, totalmente livre. E é incondicionado, porque ele não se submete a condicionamento nenhum, nem a confinamento nenhum. Bom, um outro dicionário, também parece de gente judaica, que foi um antigo dicionário ilustrado da Bloch Editora, ele definiu o significado, por exemplo, da palavra, no Velho Testamento, a palavra Elohim. Aportuguesadamente falando, nós podemos dividir a palavra Elohim em três partes distintas. Começa com El, depois, em segundo lugar, Lo, e por último, H-I-M, In. 3. El, Lo e In. Eu ouvi um mestre de teologia, alguns anos passados, ensinando, e ele me deu uma definição fantástica. El, para se referir ao Deus que tem o nome de Yahvé, ou Javé, na nossa linguagem mais aportuguesada. Lo é uma negativa dentro do nome. E In é uma palavra, na verdade, é uma forma plural do nome Elohim. Nisso aqui, os judeus parecem não terem conseguido perceber a Trindade. A forma plural indica uma coisa muito interessante. E aquele professor, aquele mestre, disse assim: isso significa dizer que Deus é, os outros não são. É interessante, não é? É muito interessante, eu acho isso. Isso revela a aceidade divina e, ao mesmo tempo, a triplicidade da natureza divina revelada nas três pessoas da Trindade. O ser divino, ela forma uma unidade composta das três pessoas da Trindade. Então, volto a repetir, não são três seres, mas um só ser único, verdadeiro, singular.
Nesse estudo, nessa palavra que estou trazendo a todos vocês, meus irmãos, nós estamos tratando da natureza incriada do Deus Espírito. Isso é maravilhoso. Ele não foi criado por nada e por ninguém. Antes de todas as coisas e da própria palavra existência, ele já existia. Por isso, ao falar de sua seidade, nós declaramos a sua existência. O Espírito Santo é ser existente que se manifesta de forma pessoal à igreja a que nós trabalhamos e servimos e pregamos. A seidade, portanto, diz respeito ao ser triuno. Ao ser triuno. Prestem bem atenção nessa forma de apresentar, no sentido de que Deus é uno e, ao mesmo tempo, é triplo. E o Espírito Santo é uma pessoa do ser triuno, a terceira pessoa da Trindade. Hebreus 9:14 é muito interessante, até a gente ler isto. Eu vou ler aqui. Tem que ler alguns versículos também para fortalecer tudo isso que nós estamos falando. Hebreus 9:14. A palavra diz assim, ó: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Pelo sangue, pelo Espírito eterno. Vejam só, irmãos, fala do Espírito eterno no sentido de que ele, o Espírito, não é uma fragmentação do ser de Deus. Ele não é uma parte de Deus, mas ele é uma das manifestações da aceidade de Deus, do ser de Deus. Por isso, quando ele se manifesta, automaticamente podemos identificar o Pai e o Filho nessa manifestação triuna do Espírito Santo na vida da igreja. Por isso, volta a repetir, ele não é uma parte do ser de Deus, mas ele é Deus Espírito. Na aceidade do Espírito, as demais pessoas da Trindade não são partes diluídas do ser divino, não, mas são manifestações da pessoalidade de Deus. O nosso Deus não é uma coisa, não é um poder, meramente um poder. O nosso Deus é pessoa. Pessoa. Quando Deus criou o homem, o criou à sua imagem e semelhança. Que imagem e semelhança é esta, senão a imagem da sua pessoalidade e da sua espiritualidade? O homem é ser pessoal, é homem espiritual. Nem por isso ele é semideus. Certo? Isso é bom a gente entender. Outra coisa interessante, em síntese, o que é que nós aprendemos? Que as três pessoas da Trindade, elas possuem a mesma essência indivisível. Quem prega, quem ensina, precisa ter isso forte na sua mente, para não confundir. Essa essência indivisível e eterna da divindade diz respeito que as três pessoas nós encontramos na Bíblia, lá em Êxodo 3:14, quando Moisés se encontra com Deus e Moisés pergunta a Deus: quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus verdadeiro. Tu és o quê? Eu? Diria o Senhor. Eu sou o que sou. O que nós aprendemos? O eu sou de Deus está ligado ao seu nome pessoal, Yahvé. Ele aparece, pelo menos no Antigo Testamento, mais de 6.000 vezes. Ele tem origem
em si mesmo, enquanto que os anjos e os homens são seres criados, e por isso mesmo os homens e os anjos dependem de relações com Deus e com os demais seres. Isso faz muita diferença. Jesus falou que o Pai tem vida em si mesmo. João 5,26, ele falou isso, indicando que o Pai pertence à mesma essência divina do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa interessante da doutrina do Espírito Santo é conhecer os atributos naturais do ser do Espírito Santo. Quando nos referimos ao termo, usamos o termo atributo, nós estamos falando de algo que pertence naturalmente a ele. Nós podemos usar um outro termo, por exemplo, o termo propriedade, para mostrar as qualidades que são próprias da deidade, que pertencem a ele naturalmente. E entre estas propriedades ou atributos, uma delas, muito interessante, do Espírito Santo, é a sua imutabilidade. Ele é imutável. A imutabilidade é própria do Espírito Santo. Significa que ele está livre de toda mudança. Por isso ele não muda, ele é imutável. E que outra coisa, ele não aumenta, ele não diminui, o Espírito não cresce, ele não é sujeito à decadência, ele não se reproduz em muitos outros espíritos, ele não produz outro Deus, ele é. Só ele pode dizer, eu sou o que sou, não fui, não serei, não pretendo ser, eu sou o que sou. Tudo quanto diz respeito a ele como Deus e Espírito é perfeito, aleluia, e é imutável. Esse atributo não é exclusivo de uma pessoa da Trindade só, mas é próprio e inerente às três pessoas da Trindade. Por isso, não há competição entre as pessoas da Trindade. O Espírito Santo não se sente diminuído por estar na terra, na vida da igreja, glorificando Jesus e apontando Jesus como o Senhor e Salvador da igreja. Não, de jeito nenhum. E isso nós vemos uma coisa muito interessante, é a sua singularidade. Ele é singular. Nada é igual a ele, nada de outros podem chegar. E a singularidade de Deus, do Deus triuno, ou do Deus trino, está na sua deidade e na sua divindade. Outra coisa interessante que eu quero chamar a atenção de vocês, não é somente a singularidade de Deus, mas ele possui também a pluralidade. Que interessante, né? Eu acabei de falar de singularidade, agora estou falando de pluralidade, mas a pluralidade de Deus está expressa nas três pessoas que formam uma triunidade. E diz respeito àquilo que cada um realiza e faz na sua função divina. Por exemplo, vou mostrar uma coisa a vocês. Eu falei, em primeiro lugar, de uma qualidade dele, que é a imutabilidade. Mas quer ver uma outra maravilhosa? Chama-se eternidade. Por isso que Hebreus 9,14 fala dele como o Espírito eterno. Sabe o que quer dizer? A eternidade é um atributo intrínseco no ser divino. Pertence a ele. Ninguém pode tirar, nem diminuir ou aumentar. Quando o autor da carta aos Hebreus o identifica como Espírito eterno, entende-se inicialmente que ele, o Espírito, transcende, vai muito além a todas as limitações temporais. Por isso ele é eterno. Eu e você somos temporais.
mas ele é eterno, para sempre eterno. E quando nós falamos da eternidade, estamos falando de que existe uma palavra não muito comum no vocabulário dos pregadores, é a palavra intrínseco. E intrínseco é aquele que está dentro de uma coisa, ou de uma pessoa, ou aquilo que é próprio, aquilo que pertence à intimidade daquela pessoa. E há uma coisa interessante, esse atributo de intrínseco é um atributo que pode ser entendido também por duas outras palavras riquíssimas, que são a palavra infinidade, por isso ele é o Espírito eterno, e também a palavra imensidade. Infinidade e imensidade. Eu quero que você ponha isso na sua cabeça. São qualidades reveladas por ele. Quando nós nos referimos ao atributo de eternidade do Espírito Santo por infinidade, entende-se que sua existência não tem fim. Também não tem começo. Nada e ninguém pode confinar o Espírito Santo no espaço. Nada e ninguém pode o conter no tempo. Deus não envelhece. Deus não envelhece. Deus não precisa de renovação. Deus não enruga. Não. Ele é para sempre o mesmo, porque ele é infinito. Outra coisa, quando nós falamos de infinidade, nós falamos de uma coisa interessante. Quando você pensa em infinidade, você pensa em alguma coisa que não tem fim. Então, nos referimos ao Espírito Santo como um ser imparcial, não é imparcial, mas imparcial. E a palavra imparcial vem de espaço, que ele não é limitado ao espaço. O espaço não contém. Aleluia! É por isso, irmãos, queridos, que o Espírito que está aqui comigo, me inspirando para trazer essa palavra, ele está por inteiro. E está aí com vocês por inteiro. Não é uma parte dele, não, mas ele está por inteiro, porque ele ocupa todo o espaço. Um anjo, por maior poder que ele tenha de locomoção, porque a lei de gravidade não pode prendê-lo em nada, um anjo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. De jeito nenhum. Ele pode, sim, por uma coisinha de tempo, estar aqui e estar lá no Japão, mas ele não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas o Senhor, o Espírito Santo, ele está aqui, está lá no Japão, está lá na China, está lá na Europa, está lá nos Estados Unidos, está lá na Patagônia. Não importa onde, ele está por inteiro, porque o espaço não o prende, não o limita. Outra verdade, por infinidade entendemos também que ele é um ser atemporal. Quando digo que ele é atemporal, estou dizendo que ele não é limitado ao tempo. Ele não é limitado ao tempo. Eu e você somos limitados ao tempo. Eu fico com saudade de alguns tempos quando era um pouquinho mais jovem. Com a energia que eu podia ter e tinha naquela época. Hoje eu continuo forte, saudável, tudo, mas não é a mesma coisa. A minha pele já começou a enrugar, os meus cabelos já desapareceram. E isso significa dizer que eu sou preso ao tempo. O tempo me consome. É típico de nós. Só tem uma coisa dentro de mim que é eterna. É a vida que eu recebi do Senhor Jesus Cristo pela obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. E é por essa vida que eu pretendo galgar o céu e que todos nós desejamos estar lá um dia. Então, ele é um ser atemporal.
Se ele é um ser atemporal, ele nunca envelheceu. Ele é sempre presente. É por isso que ele diz: eu sou o que sou. Eu não pretendo ser, eu nem deixei de ser. O que eu fui ontem, eu sou hoje a mesma coisa. Né? E isto é muito importante. Outra coisa interessante é a palavra infinidade e a palavra imensidade. A palavra imensidade, entende-se que o Espírito é total, que ele é pleno, que ele é completo. Quando nós oramos pela plenitude do Espírito Santo, às vezes não temos noção daquilo que estamos orando e do que nós estamos pedindo. Que a plenitude do Espírito Santo não é uma porção dessa plenitude que a gente possa sentir, mas é alguma coisa que preenche tudo. Nunca se divide em parte o Espírito Santo, mas ele pode estar em cada parte do espaço com todo o seu ser. Isto é maravilhoso, com todo o seu ser. Os anjos, por exemplo, são espíritos criados sem corpos, mas nem por isso possuem qualidades de imensidade. A imensidade não pertence, nem a infinidade, aos anjos de Deus, de jeito nenhum. Os homens, por exemplo, são seres humanos, são espíritos corporizados e, portanto, são limitados no espaço. Tanto homens como anjos ocupam no espaço um lugar definido. Ninguém pode estar aqui onde eu estou ao mesmo tempo, porque nesse espaço só cabe a mim. O outro cabe mais à frente, mas a mim só cabe aqui, mas o Espírito Santo, diferentemente, ele cabe em todo espaço. Ele preenche todas as coisas. Isso significa dizer o seguinte, irmãos, que nada pode ficar fora da plenitude do conhecimento do Espírito Santo acerca. Quando nós vemos toda essa pandemia, essa coisa que assusta, e nós vemos um bocado de profetas de Araque, me permitam dizer, no meio de profetas verdadeiros, mas isso um bocado de profetas de Araque. São os profetas que se aproveitam da ocasião para dizer coisas que não pertencem ao Espírito de Deus. Não pertencem a ele. A gente precisa ter cuidado. Não podemos agir como se o Espírito Santo não existisse. Mesmo que nós não entendamos as circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo agora, podemos não entender, mas o Senhor tem conhecimento de tudo, e mais do que conhecimento, ele está com seu dedo orientando e dirigindo tudo. Eu penso, sim, agora, biblicamente, que nós seremos surpreendidos por aquilo que Deus pode fazer daqui para frente. Ninguém se assuste e nem criem dramas escatológicos inexistentes com a atual situação. Isso vai passar, não vai demorar muito tempo. Sabemos que esses são sinais também da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele está próximo para voltar, mas nós não podemos enveredar por caminhos heréticos, antibíblicos, para imaginar um Deus que fica aí sendo manipulado pela cabeça de falsos profetas e de espiritualidade oca e vazia de alguns que temos por aí afora. Outra verdade que eu quero deixar com vocês, para terminar a minha palestra, é muita coisa, mas eu preciso dizer isso a vocês. Eu falei aqui da espiritualidade do Espírito, aquilo que se refere àquilo que ele é, daquilo que ele opera, como ele age, e nós já destacamos esses aspectos aqui da aceidade de Deus, o Espírito Santo. Mas é preciso entender sobre a deidade do Espírito Santo.
a deidade do Espírito Santo. A palavra deidade está se referindo especificamente a Deus, aquilo que se refere a Deus. O Espírito é Deus. Amém, irmãos? O Espírito é Deus. E essa declaração é comprovada na Bíblia e é comprovada na experiência humana. Ele não é um Deus entre outros deuses. Ele é identificado como a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Notem, em Atos 5, 3 e 4, ao apóstolo Pedro, logo no início da igreja, quando havia uma sensibilidade espiritual enorme, a Pedro foi revelado não só a personalidade do Espírito Santo, mas também a sua deidade. Também a sua deidade. Atos 5:3, é interessante a gente considerar isso aqui, para que os irmãos possam perceber a importância desse texto para a nossa compreensão melhor. Olha o que diz o texto aqui, 5, 3 e 4. Diz assim: disse então Pedro, isso está se referindo àquele episódio quando Ananias e Safira, um casal, se encheu de inveja um pouquinho, no meio de toda aquela bondade dos irmãos, aquela benevolência de todos em ajudar os pobres de Jerusalém e da igreja, eles queriam aparecer tanto quanto outros. E a Bíblia diz que os crentes vendiam suas propriedades, traziam e colocavam o resultado disso, a oferta disso, aos pés dos apóstolos para serem divididos posteriormente. Ananias e Safira imaginaram, olha, nós vamos vender a nossa propriedade, só que nós vamos esconder uma parte para nós. Vamos esconder uma parte para nós e damos a outra parte como se fosse o todo. Se eles tivessem, sinceramente dito, vamos vender a propriedade, vamos ficar com um pouco, mas vamos dizer aos apóstolos, olha, aqui está parte da propriedade, não teria acontecido nada com eles. Aí o que acontece, diz o texto assim, Ananias, Pedro disse para ele, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses? O ato de mentir ao Espírito Santo revela a personalidade do Espírito Santo. E retivesses parte do preço da herdade. Versículo 4, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Duas coisas reveladas aqui, a deidade e a personalidade do Espírito Santo. Amém? Esse episódio mostra isso para nós muito bem, isso que aconteceu. Outra coisa interessante é que nós devemos ter o cuidado com as falsas heresias que rejeitam as verdades bíblicas que são inegáveis e são indiscutíveis na Bíblia Sagrada. Existe hoje um grupo que se diz evangélico em nosso meio, que é o grupo unicista, não vou citar o nome dessas igrejas, e o grupo unicista, eles não creem na Trindade, mas eles têm um acesso muito grande nas igrejas evangélicas porque eles desenvolvem uma música muito bonita, muito boa, destacando a pessoa de Jesus, mas entre linhas eles estão negando a Trindade. Negando a Trindade. O apóstolo Paulo, ele fez uma comparação, por exemplo, entre o templo de Jerusalém e a vida física e espiritual do crente. Está lá em 1 Coríntios 3, 16 a 19. O templo era a morada ou a casa de Deus. Então dizia Paulo, assim também o nosso corpo deve ser morada de Deus. E olha o que ele diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós. Depois ele diz ainda: ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, o que temos revelado aqui? A deidade do Espírito Santo. Por exemplo, templo de Deus, templo do Espírito Santo. É impossível separar de Deus e Espírito Santo, pois não deixa qualquer dúvida de que o Espírito é Deus. Amém, irmãos? O Espírito é Deus. Paulo fez citações do Velho Testamento no Novo Testamento. Ele, ao pregar na cidade de Roma, ele fez citações do Velho Testamento, as quais identificam o Espírito como Deus. Está lá em Atos 28. Por exemplo, isso a gente percebe o cuidado que Paulo teve. No livro de Jeremias, o profeta, há uma profecia em que o Senhor é identificado pelo autor da carta aos Hebreus como o Espírito Santo. Está lá, como Espírito Santo. É só comparar Jeremias 31, versículos 33 e 34, com Hebreus 10 e versículos 15 e 16. Você vai perceber isso. Quais são os atributos de deidade do Espírito Santo? Há pelo menos 3 atributos inerentes da deidade de cada uma das 3 pessoas da Trindade, que são a onipresença, a onipotência e a onisciência. Esses atributos só pertencem ao Deus triuno. Muita gente chega a imaginar que o diabo sabe de tudo, que ele descobre tudo. Isso não é verdade. O diabo é muito inteligente, ele foi criado com muito poder quando foi criado, até rebelar-se contra Deus, mas ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente, e isso é muito importante. Quando a gente declara que o Espírito é Deus onipotente, significa dizer que ele tem todo o poder. É preciso compreender que quando afirmamos que Deus pode fazer todas as coisas, nós não estamos nos referindo às coisas que fogem à ordem que ele mesmo tem estabelecido para o mundo. Certos aspectos naturais que Deus não faz e não vai fazer nunca. Não vai fazer nunca. Há coisas que Deus não pode fazer. Como, por exemplo, Deus não pode mentir, pois isso contraria a sua natureza moral. Ao usar a expressão Deus não pode fazer, não significa limitar, nem tampouco significa confinar Deus de Espírito às circunstâncias, porque ele, como ser absoluto, está livre de qualquer limitação ou confinamento. Eu assisti uma aula de teologia sobre Deus e o autor, esse professor, ele explicou a palavra absoluto em relação a Deus. A palavra absoluto. Deus é ser absoluto. O que a gente pode entender? Tá aquela ideia, ele fez um círculo para dizer, Deus é pleno dentro desse círculo, não é, alunos? E dizia ele, mas ele não é absoluto dentro do círculo. Ele não fica confinado no círculo. Ele está além do próprio círculo. Ele está além de todas as limitações. Por isso, Deus não se frustra nunca, porque ele pode fazer todas as coisas acima de qualquer confinamento. E isso é muito importante. É bom que se diga que quando a gente pensa em Deus dessa forma, não significa que ele tenha perdido força, que ele tenha perdido poder, né? Não. Ou tenha ficado fraco, debilitado. Você diz, mas isso aí, tem gente que pensa assim? Não faz muito tempo, poucos anos atrás, foi lançado uma ideia teológica que nasceu no coração do diabo, certamente, não no coração de Deus, nem do servo de Deus, em de que Deus ele é poderoso, sim, mas não é tão poderoso assim.
Se ele fosse tão poderoso mesmo, ele poderia ter evitado os tsunamis, as tragédias e os maremotos, os temporais, os vendavais. Imagine um pastor pregando um negócio desse na igreja. É dizer que Deus é do tamanho da cabeça dele, que Deus é do tamanho das ideias pobres, famigeradas de quem prega dessa forma. Eu não creio num Deus assim. Eu creio num Deus que é todo-poderoso, que ele pode fazer todas as coisas e que a sua vontade é, na verdade, a coisa mais difícil para o entendimento humano. Porque na vontade de Deus se concentra até mesmo aquelas circunstâncias negativas que nós não compreendemos. Por que Deus permitiu isto? Você só vai entender lá na frente. Porque a escola nos ensina isso, a escola da vida nos ensina isso aí. Simplesmente ele não pode fazer qualquer coisa que contrarie sua natureza divina. Porque o praticar alguma coisa moralmente negativa ou racionalmente absurda não significa força ou poder. Não. Praticar alguma coisa moralmente negativa significa degradação, significa fraqueza, significa debilidade. E isso é o que Deus não tem. Ele tem todo o poder, mas o seu poder respeita as leis que ele mesmo criou ou estabeleceu. Por exemplo, Deus respeita o livre-arbítrio do homem, porque foi ele mesmo que o deu. Por isso, se o homem toma o caminho do erro, do pecado e do inferno, ele o faz, mas nunca poderá acusar a Deus de que ele não teve a oportunidade, porque dentro de cada um de nós, quem me conhece, conhece o livro que eu escrevi há alguns anos atrás, que chama-se A Síndrome do Canto do Galo. É um tratado sobre consciência cristã. E a consciência é uma lei espiritual que ela não é manipulada pelo coração, pelas emoções, pela vontade do homem. Deus colocou dentro do ser humano para reger a sua vida e dizer, olha, se você está tomando um caminho errado e perigoso, se você vai ultrapassar o sinal, ele acende a luz vermelha. Se você ultrapassar a luz vermelha, você será culpado e, mais do que isso, responsável por ter ultrapassado os limites. Por isso, dentro do livre-arbítrio está isso aí, essa consciência de ser de cada um de nós. Portanto, a onipotência pertence por igual às três pessoas da Trindade. Eu vou parar. O Espírito é onisciente. Sabe o que significa a palavra onisciência? Vem do latim omnis e a palavra scientia. Onisciência. Sabe o que quer dizer? Significa tudo, toda a ciência, todo o conhecimento. Portanto, a onisciência de Deus e do Espírito é um atributo da divindade nas três pessoas da Trindade. O Espírito Santo, do mesmo modo que o Pai e o Filho, tem total conhecimento. Nenhum tem conhecimento menor do que o outro. Porque eles têm igualdade em glória, na essência da sua divindade, é a mesma. Isto é, ele possui perfeito conhecimento e nada escapa do seu conhecimento. Nós é que facilmente nos esquecemos que ele sabe de todas as coisas, que ele vê todas as coisas. Sua compreensão é infinita e sua sabedoria é uma qualidade singular. Por isso ele sabe tudo acerca dos homens, por dentro e por fora. Ninguém pode esconder coisa alguma do Espírito Santo. Nenhum só pensamento nosso passa despercebido do conhecimento do Espírito Santo. Ele sabe de todas as coisas. O que é preciso é que esse Espírito, o Espírito Santo, comece e tenha a liberdade de estar nos nossos cultos, nas nossas igrejas, porque estamos nos tornando moderninhos demais.
nas nossas pregações. Estamos abandonando a palavra de Deus por temas esquisitos, temas modernos, científicos, para exibir conhecimento, vaidade, presunção. Ora, um pregador pode ter, e ele deve ter, conhecimentos gerais, sim, de ciência, de história, de sociologia, de tudo isso, mas ele nunca pode perder o seu vínculo com os fundamentos da palavra de Deus. O que faz diferença numa pregação é pregar que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. É preciso isso. Precisamos voltar à simplicidade. Os milagres acontecem com a simplicidade da nossa pregação. Por isso, onisciência diz respeito. O futuro para ele é conhecido. O amanhã é sempre presente na mente do Espírito. Não há surpresas no futuro para Deus, as surpresas somente para nós. Eu podia falar de um monte de outras coisas mais. E, por último, o Espírito é onipresente. Assim como o Espírito penetra todas as coisas e perscruta o nosso entendimento, também ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Aleluia! Aleluia! Isso é maravilhoso. Sua presença é perfeita e é plena. Ele não só possui total conhecimento das coisas que possam ocorrer em todo lugar, mas sua presença pode encher todos os lugares. Ele não se divide em várias presenças manifestas, mas a sua presença pessoal é total, é plena, é perfeita em cada lugar que ele estiver. Por isso, é bom que se diga, Bancroft escreveu em sua Teologia Elementar, dizendo que tudo quanto Deus é em um lugar, ele o é em todos os outros lugares. Tudo quanto existe de Deus está em todos os lugares. De fato, sua presença não depende de espaço, nem de matéria. Não. Toda a ilimitada glória da divindade está essencialmente presente em cada ponto de sua criação, por mais diversas que sejam as manifestações dessa glória em diferentes lugares. Deus é Espírito, que preenche a imensidade, e cada ponto do universo é preenchido por ele, é a sua onipresença. Em relação à Trindade, cada pessoa da Trindade destaca-se em manifestações distintas, os quais mostram a onipresença da divindade. O Pai, Deus Pai, foi conhecido e manifesto pelo Filho na terra. E o Espírito Santo é a manifestação do Pai e do Filho no interior da vida de cada crente em particular. Muito mais. Essa matéria é de uma riqueza imensurável. E não dá para fazer tudo de uma vez só. Mas que Deus abençoe a cada irmão e que esse assunto tenha servido de bênção, que tenha despertado o interesse dos irmãos. É para esquentar a cabeça mesmo. Preguicite espiritual na mente é coisa ruim. E tem muito obreiro preguiçoso para estudar e aprender. E alguns acham que tudo que ele tem que conhecer é num banco de escola de teologia. Tudo que se aprende na escola de teologia é para ser utilizado no seu dia a dia na igreja, com os crentes. Eles precisam conhecer esse Espírito Santo que nós estamos pregando e ensinando. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor André. Muito obrigado, irmão. Aqui eu estou vendo Lucas André, estou vendo aqui André Moreira, o pastor